pessoal, tudo bem? Sou Marco Alex, fotógrafo. Para você que esteve com a gente acompanhando uma série de workshops NX10 Experts no estúdio, agora a gente sai um pouquinho do estúdio fotográfico e vamos conversar com alguns experts em outras áreas e entender um pouquinho mais como funciona a interação da fotografia com essas áreas. E hoje a gente está aqui no restaurante do Olivino, onde a gente veio conversar um pouquinho com o nosso amigo e chefe, André Castro. Tudo bem, André? Como é que você está? Tudo bem. Maravilha. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, como é que você chegou até aqui. Eu trabalho com alimento e bebida já tem uns 13 anos. Comecei no Nordeste do país, empresariando, depois eu saí, fui para morar na Europa um tempo, onde eu estudei, me graduei, trabalhei com gastronomia lá, retornei ao Brasil, aí trabalhei em redes hoteleiras, em outros estabelecimentos, em 3 a 4 estados diferentes. E em 2008 eu recebi uma proposta, já tinha tido outra proposta de vir para São Paulo, e aí eu topei, mudei direto para cá. André, como nesse prato que você montou pra gente agora, que é o Tagliatelle Nero alla pescatora. Alla pescatora, né? Quer dizer, a gente percebeu que você se preocupou bastante lá em colocar uma textura no prato para que tivesse um contraste, né? Então, tanto de um choque de cores ali, quer dizer, você combinou o vermelho do tomate com o negro da massa, com o verde da abobrinha. Fala um pouco pra gente sobre isso. Quando a gente tem uma ideia de uma criação, é uma espécie de uma captação de uma memória gustativa. A gente, para criar, a gente pensa em um prato e tenta trazer para um universo palatável, que eu acho que é o link que acontece talvez num caminho inverso, mas com a fotografia. A fotografia é a captação de um momento. Um detalhe daquele momento especial que foi pego, onde só aquela pessoa que estava lá teve aquela visão e fez. Então na cozinha é similar. A gente tem outros colegas que criam coisas similares, mas às vezes uma ideia, a minha forma, o meu ponto de vista, que nada mais é do que a vista de um ponto. A gente pode olhar para o mesmo objeto, da onde eu estou eu verei de uma forma, a sua perspectiva é distinta. Então a gente tem um ponto de vista, a vista do meu ponto é diferente do seu ponto. Então a minha forma de encarar essa massa fresca, negra, com frutos do mar e alguns legumes, é a verdade que o André vê naquele momento para trazer o melhor para aqui, para nossa casa. E que terão outros pontos de vista também. Legal, na fotografia a gente se preocupa com isso também. Mas no teu caso, por exemplo, um prato frio, já que já não tem um aroma como um prato quente que está chegando à mesa, você tem que trabalhar bem as cores, né? Mais ainda, porque o aroma, ele é tudo para o nosso gosto. Então, se eu der um cubo de queijo gorgonzola, estamos falando de um queijo forte, fala, Marco, pinça a narina e mastiga, sem você ver. Você vai mastigar, eu vou falar o que você está comendo. Você não vai saber me falar. Eu vou falar agora, solta a sua narina, inspira e me fala o que você está comendo. Esse sabor vem com uma potência triplicada. Eu vou falar, agora eu estou comendo gorgonzola. Então tem tudo a ver. O prato frio, ele tem que ter um encanto de apresentação. Pode ser em diferenças de cores, mas às vezes verticalizar uma apresentação, sabe? Trazer algo que tenha um primeiro impacto. Rola muito também disso da combinação de elementos, né? Quer dizer, tanto na fotografia quanto na gastronomia, eu vou comer aqui um prato que ele chama uma carne mais pesada, por exemplo. Exatamente. E assim, isso é um termo que tem se falado muito, que são as harmonizações. O que é uma harmonização? A harmonização é você trazer junto de um prato algo que não faz parte dele e que vai contribuir com aquele prato, e o prato vai contribuir naquele outro elemento, seja vinho ou aplica-se ao azeite também. Então, vinho, harmonizações, existem 2 tipos, as harmonizações por justaposição ou por contraposição. Justaposição é a harmonização que você vai de igual para igual, prato forte, vinho forte, carne forte com molho poivre. Não vá tomar um vinho tinto jovem, que ele vai morrer. A carne, ao tomar o vinho, a carne, aquele molho é tão potente que ele ainda está tomando conta do seu palato e o vinho vai passar como se fosse água. Não vou tomar um pinot, por exemplo. Não, você tem que subir para um cabernet, algo que tem estrutura, um corte bordalês, que seja cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot. Aí você tem algo que suporta a potência daquele prato. E nem o prato sobrepuja o vinho e nem vice-versa. O azeite, a mesma coisa. Saladas, pratos com pescados, azeites leves, frutados, aromáticos, pratos intermediários para pratos mais potentes, azeites de olivas como picual, que tem um amargor e uma picância
de maior presença. Isso também vale ressaltar que amargor e picor no azeite são qualidades e não defeitos, são qualidades. São qualidades no óleo de oliva. Então, pratos mais potentes, azeites mais potentes. Pratos mais leves, azeites mais leves. A harmonização por contraposição são pontos antípodas, opostos. Essa tem que ter muito conhecimento, tem que ter muito cuidado. É muito delicado você acertar nas harmonizações por contraposição. É melhor a gente sempre apostar em caminhando junto prato, vinho ou prato e azeite. André, tem um detalhe também que é bastante interessante. Na fotografia, por exemplo, tem muita relação com o clima, com o momento que a gente vai estar fotografando. Então, por exemplo, se eu vou sair para uma sessão fotográfica e a gente está num verão, é um tipo de luz diferente do que no inverno, né? Você que é um especialista em cozinha mediterrânea, fala um pouco pra gente como é que funciona isso, quer dizer, no frio você tem um tipo específico de prato que você desenvolve, que é diferente daquele que você apresenta no cardápio do verão. A relação é bem intrínseca, ela está completamente ligada. Até a própria culinária típica de um país, ela varia conforme o clima dele. Então, se a gente tem, o clima está mais quente, a temperatura está mais alta, a gente tende a consumir alimentos mais leves. É por isso que se fala tanto de saladas no verão, consumir mais líquidos, sucos, açaí. São alimentos que têm fibra, mas eles são bem mais leves, de fácil digestão. Ao passo que já no inverno a gente vê sopas, fondues, o vinho tinto, o consumo dele é muito maior do que os rosados e os brancos no verão. Então isso está diretamente ligado no que a gente produz. Até aqui na nossa casa a gente troca o cardápio, o nosso menu à la carte, ele troca frequentemente, até respeitando essas trocas de temperaturas e de clima com as estações do ano. Então, sim, coerência eu acho que é a base e é a linha que a gente tem que estar seguindo. André, na fotografia, o que acontece? Às vezes um elemento gráfico que a gente trabalha em forma diferenciada, uma luz que está entrando ou até um contraluz, ele acaba montando aquele momento especial que é o detalhe que faz a diferença na foto, né? Acredito que, por exemplo, na gastronomia acontece o mesmo. Aqui no restaurante a gente tem uma sobremesa que eu finalizo com um azeite de limão siciliano. Então, pra gente aqui, alguns causam estranheza, tipo, azeite na sobremesa funciona, não é de hoje. Mais de um século na Itália já se toma gelado sorvete com fio de azeite de oliva. Então, nesse caso, é um detalhe onde o azeite ele serve como outras gorduras também funciona como um amalgamador de sabores. Ele pega e vai juntando os sabores que existem e tornam ele meio que uno, como uma coisa só. Então, a função do azeite nessa sobremesa é essa, é juntar o que a gente tem e colocar tudo pertinho um do outro. E no detalhe, a gente toma muito cuidado com ingredientes. Tem ingredientes que têm muita personalidade. Então é fácil da gente citar pimentão, coentro, azeite de dendê. Então a gente tem que tomar cuidado, são coisas que, se usadas com parcimônia e com sabedoria e conhecimento, você vai ter um prato maravilhoso. Mas se a gente errar numa pequena quantidade disso, a gente vai ter um prato onde vai ter só gosto de pimentão. Então a gente tem que tomar muito cuidado e eu acho que do detalhe, assim, perfeição é algo, vamos partir que sendo inatingível, a atenção aos detalhes e a repetição da técnica é a melhor forma de chegar pelo menos perto dela. Trazendo um pouco essa tua visão para o contexto da fotografia agora, a confecção de um bom prato, ela também vai gerar a composição de uma boa foto, com a luz adequada, com justamente o fundo adequado para aquela composição ou com o fundo desfocado. Quer dizer, existe uma importância muito grande também da composição do prato aqui dentro do restaurante, mas também na apresentação em um site, no teu menu. É uma ferramenta. É uma ferramenta de marketing, né? É uma ferramenta de marketing e a gente precisa, o público está cada vez mais comprando periódicos que tratam de gastronomia com seriedade. Então, assim, e a fotografia, ela é uma ferramenta, a gente não pode fechar o olho para isso. E agora também, eu não posso pegar qualquer tipo de prato, jogar na sua mão técnica, milagre você não faz, o prato está ali. Com certeza. Você consegue ajudar, tanto na parte de iluminação, técnicas, bom equipamento e no tratamento digital.
mas milagre não faz. Então é legal você ter diferença de coloração, texturas, o prato um pouco mais verticalizado, o prato se ficar muito retinho, você não consegue, fica aquela foto meio que zenital, espacial, perdida, fica chato, boring, não tem pra onde correr. Então a gente tem o profissional que está desse lado aqui da confecção, eu preciso ajudar o profissional que está desse lado, utilizando um bom equipamento, a chegar num resultado bacana. Uma composição legal. Exato. Né? A fotografia, ela traz pra gente a percepção da gente buscar aquele momento, de repente, que eu tive aqui contigo, a gente fez algumas fotos na cozinha, mas a culinária é a mesma coisa, quer dizer, a pessoa sai daqui e sai com a memória dela, ela vai ter elementos da memória para se lembrar do teu prato, da visita que ela fez aqui ao teu restaurante. Isso está diretamente ligado ao momento também. É o momento que a pessoa comeu, é o momento como ela está se sentindo, com quem ela está naquele dia, o que ela está bebendo, se ela está de bem com a vida, está de bom humor, a noite se torna mais agradável e um bom prato só faz fazer o arremate.com lá e fechar e tá lindo. Então o momento, sabe, o local e o momento como a pessoa está se sentindo durante o consumo daquilo ali, influencia diretamente no que ele vai estar guardando na memória gustativa dele, se positiva ou não. André, você que esteve fora aí, se preparou para hoje estar aqui, podendo montar esses pratos maravilhosos. Você hoje é um expert. E que dica você dá para aqueles que também querem se tornar um expert? Qual que é o caminho? Qual que é realmente o que faz a diferença no teu segmento? A rotina do dia a dia é muito pesada. É muito pesada, são muitas horas sempre em pé, trabalhando muito num ambiente que é hostil, insalubre, é quente, a gente se queima, a gente se corta. E eu não estou falando isso para valorizar. É porque realmente é. Então, as pessoas glamourizou-se a profissão a tal ponto onde todo mundo hoje quer entrar na faculdade e sair chefe. Mas a analogia que eu faço é ninguém se forma em administração, economia e daqui a 15 dias é presidente da Mercedes-Benz. Ele não é. Então, o que eu deixo para vocês aqui, a dica é estudar bastante, trabalhar muito, tem que ter inovação e originalidade, mas vamos olhar um pouco para as raízes, para depois a gente brincar com as flores. Então tem que conhecer bastante a base, muito a base, para só depois a gente conseguir criar com fundamento.